Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria que nos reunimos mais uma vez nesse nosso canal, A Verdade da Fé Católica. Para quem não sabe, é um canal que tem como objetivo principal trazer a verdade que foi ensinada pela Igreja por 2000 anos, essa verdade que foi escondida de nós, que foi adulterada, que foi como que proibida para que os católicos não tivessem acesso a ela. Então acredito ser uma grande graça de Deus termos esse canal, onde trazemos aquilo que realmente a Igreja ensinou, aquilo que os papas defenderam como verdade de fé, condenaram como heresias, como desvios da fé. Então vivemos tempos sombrios, onde a verdade foi escondida e onde se apresenta uma doutrina que aparentemente é católica, mas na verdade é antagônica, é contrária à fé católica e apresentada por aqueles que se apresentam como pastores, como papa, como cardeais, como bispos, como os padres, que teriam o dever moral de conhecer aquilo que a Igreja sempre ensinou, mas preferiram abraçar aquilo que foi ensinado a partir de João 23, que infelizmente nem católico era. E eu preciso dizer com muita transparência para você, porque não estamos em tempos de ficar com meias palavras. Seu sim seja sim e o seu não seja não. Então, na verdade, além de não serem católicos, são inimigos da fé católica. Desprezam a fé católica, desprezam o magistério dos seus antecessores, desprezam o depósito da fé, desprezam aquilo que é santo e sagrado. Hoje vamos ler uma encíclica do Papa Pio VIII. Que Deus abençoe você e que possamos juntos aprofundar nessa pérola que são os ensinamentos dos papas. Sempre há uma graça especial em conhecermos a verdade. Por isso que essa verdade foi ocultada de nós. O principal inimigo da verdade é o pai da mentira. O pai da mentira não quer que tenhamos acesso à verdade. Ele quer que estejamos afundados naquilo que foi ensinado a partir de João 23, Concílio Vaticano II, essa liberdade religiosa, esse ecumenismo, esses ritos profanos, essa profanação do sagrado, essa banalização da fé católica. Hoje, para muitos, quando dizem que são católicos, se torna até uma vergonha, motivo de riso, de deboche, porque aquilo que é apresentado como católico realmente é desprezível, mas não é a verdadeira fé católica. Por isso que os maçons se infiltraram na igreja, por isso que os comunistas, por isso que aqueles que são do judaísmo, que fazem de tudo para que a Igreja Católica seja solapada, pisada, desmoralizada, ridicularizada, e colocaram homens realmente servos do demônio para que apresentasse uma igreja relapsa, uma igreja prostituída, uma igreja que não se valoriza, uma igreja que não se impõe, que dificilmente alguém olha para essa igreja e diz assim, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a missão desses inimigos da igreja. Essa é a missão desses supostos vigários de Cristo, que são vigários, na verdade, do próprio anticristo. Esqueceram de colocar o anti. São realmente vigários do anticristo. Pesado, eu sei que é pesado. Poucos têm coragem de dizer isso, e não estou dizendo isso na minha opinião pessoal. Estou dizendo isso como alguém que quer zelar pela fé católica. E esses homens não zelam pela fé católica. Esses homens são inimigos de Deus, inimigos da fé, inimigos da igreja. São realmente subservientes ao mal. Conscientes ou inconscientes, foram contaminados pelo modernismo, pelo liberalismo, foram contaminados pela maçonaria, foram contaminados pelo comunismo e foram formados para odiarem a esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo. E nós temos o dever moral de trazer ao conhecimento de vocês que realmente a Igreja Católica é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não essa que se apresentou para nós como católica, mas a verdadeira Igreja Católica, onde verdadeiros papas defenderam essa fé, alguns deram sangue, e muitos mártires também deram sangue, mas não abriram mão de acreditar naquilo que os apóstolos acreditaram. Encíclica Tradite Humilitate, Pio VIII. Aos veneráveis irmãos patriarcas, primazes, arcebispos e bispos, Papa Pio VIII, veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Preparando-nos para ir nesse dia à Basílica de Latrão, é a primeira encíclica do Papa Pio VIII. Geralmente a primeira encíclica de um Papa
é o seu programa de governo, seu plano de governo, e não é diferente com o Papa Pio VIII. Preparando-nos para ir neste dia à Basílica de Latrão, segundo o costume introduzido pelos nossos predecessores, para tomar posse do pontificado concedido à nossa humildade, alargamos com alegria o nosso coração para convosco, veneráveis irmãos, que nos foram designados como coadjutores, como colaboradores, no cumprimento de tão grande missão. Então, os bispos, sem dúvida nenhuma, são colaboradores, coadjutores da missão do Sumo Pontífice, porque eles são responsáveis pela igreja particular em cada diocese. No cumprimento de tão grande missão, dada por aquele que possui todos os graus de dignidade e domina todos os eventos temporais. Quem que possui todos os graus de dignidade? O próprio Cristo, que é o cabeça invisível da igreja, aquele que constituiu Pedro como pedra e seus sucessores foram professando a mesma fé que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Repetindo, como coadjutores no cumprimento de tão grande missão, por aquele que possui todos os graus de dignidade e domina todos os eventos temporais. Não só é doce e agradável para nós expressar nossos sentimentos íntimos de benevolência para com vós, mas acima de tudo para o bem supremo da vida cristã. Cada Papa sabe da sua missão e no final acaba sendo o bem supremo da vida cristã. É benefício para nós entrar em comunhão espiritual com vós e ao mesmo tempo saber que maiores vantagens dia a dia podem ser proporcionadas à igreja. Este é um compromisso do nosso ministério, que nos foi confiado na pessoa de São Pedro, por missão divina do próprio fundador da igreja. Para isso, cabe a nós alimentar, guiar e governar não só os cordeiros, ou seja, o povo cristão, mas também as ovelhas, ou seja, os bispos. Hoje, nós não temos dúvida nenhuma que eles querem inverter, diminuir, minar o papel do papado. Até porque, como é uma falsa igreja, uma falsa doutrina, uma falsa fé, eles vão tirando a soberania do Papa sobre toda a igreja. É como se agora as ovelhas que decidem como deve ser ensinado a fé. Não é o pastor que conduz as ovelhas. Agora é as ovelhas que conduzem o pastor. Até aqueles que recebem documentos e dizem, olha, não vamos obedecer isso não, porque isso não condiz aqui no nosso país. O exemplo é esse documento emanado pela Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, que na verdade é uma paródia da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé. É até uma piada falar que aquilo que é emitido por esses últimos papas é católico. É até uma ignorância, porque é ridicularizar realmente a Igreja Católica. Isso que eles querem fazer, banalizar. Olha lá, a Igreja Católica agora está dando bênção para casais do mesmo sexo, está liberando aí a Eucaristia para casais de segunda união. Isso é banalizar o sacramento do matrimônio, isso é banalizar os mandamentos de Deus, isso é banalizar a Sagrada Escritura interpretada à luz da igreja. O objetivo, eu queria que você entendesse bem isso, é ridicularizar a igreja. Quando os bispos da África disseram que não iam acolher esse documento, o objetivo foi planejado, foi justamente para que as pessoas soubessem que a autoridade do Papa não é ilimitada. Isso é planejado. Você pensa que essa resistência é porque esses homens são homens de Deus? Como eles são homens de Deus, eles já ensinam a doutrina maligna do Concílio Vaticano II, celebram a missa nova. Paulo VI, que era um humanista, um homem desprezível, um homem corrupto e corruptor. Nós vivemos um tempo em que São Paulo já diz, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. 2 Timóteo 4:3. Virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Vivemos um tempo onde cada vez se busca mais conhecimento e mais nos tornamos emburrecidos. Porque ninguém foi chamado a ler centenas de livros. Conhece a fé católica, conhece a doutrina católica,
Vivencie a fé católica, que é suficiente para que você seja feliz e seja conduzido pelo caminho da salvação eterna. Então colocaram tantas opções de literatura, o bispo tal diz tal coisa, o padre tal diz tal coisa, o teólogo tal diz tal coisa, o pregador tal diz tal coisa, que as pessoas realmente ficam confusas. É um tempo de grande confusão. Então esse canal não tem como objetivo trazer opiniões pessoais daqueles que se apresentam como católicos, mas na verdade são inimigos da fé católica. Então quando você, quero repetir, defende o Concílio Vaticano II, discute sobre o Concílio Vaticano II, discute se esses homens que pregaram liberdade religiosa, ecumenismo, profanaram os sacramentos, desprezaram aquilo que foi ensinado por 2000 anos, você se torna um grande inimigo da fé católica. E se você se torna inimigo da Igreja Católica, você se torna inimigo de Deus, porque quem fundou a Igreja Católica foi Deus. A Igreja Católica é a religião de Deus. Isso é incontestável. É uma seita que, por não ter capacidade de criar sua estrutura, usou da estrutura dos templos católicos, da Sé de Pedro, para apresentar a sujeira, o lodo, o vômito da mentira. Este é um compromisso do nosso ministério, que nos foi confiado na pessoa de São Pedro, por missão divina do próprio fundador da Igreja. Para isso, cabe a nós alimentar, guiar e governar não só os cordeiros, ou seja, o povo cristão, mas as ovelhas, ou seja, os bispos. Então não são os bispos que definem onde está a verdade, seria o Papa. Por isso que essa contradição entre o que é ensinado, que vem da Santa Sé, e o que é acolhido nas dioceses, nos países, nas paróquias, se tornou uma banalização. É esse o objetivo para a igreja se tornar uma igreja sinodal. E aí de igreja sinodal, aí o bispo também se torna como se fosse uma seita protestante, uma seita qualquer, onde cada um faz o que quer, onde cada um ensina como lhe convém, porque já não tem mais o cabeça visível da igreja, porque já não tem mais o vigário de Cristo, porque não tem mais o príncipe dos apóstolos. São os apóstolos que decidem o que o príncipe dos apóstolos vai fazer. E depois os próprios padres decidem o que o bispo vai fazer. Depois os próprios leigos ensinam o que o padre deve fazer. Aí se torna uma democracia. A igreja hierárquica se torna uma igreja democrática, onde o que a maioria decidir está decidido. Que pena não enxergar isso. Só pode ser um castigo. Alegramo-nos de todo o coração e agradecemos ao príncipe dos pastores por ter nomeado tais pastores para guardar o seu rebanho, animados apenas pela preocupação e pensamento de conduzi-los pelos caminhos da justiça, de afastar deles todos os perigos e não perder nenhum daqueles que o Pai lhes confiou. Então o papel dos pastores é guardar o rebanho, alimentar, guiar e governar. Por quem nós temos sido alimentados hoje? Por quem nós temos sido guiados hoje? Por quem nós temos sido governados hoje? E não perder nenhum daqueles que o Pai lhes confiou. Com efeito, veneráveis irmãos, conhecemos bem a vossa fé firme, o vosso zelo assíduo pela religião, a vossa admirável santidade de vida, a vossa singular prudência. Esperamos, portanto, muitos motivos de alegria para nós, para a Igreja, para esta Santa Sé, desta coroa de trabalhadores irrepreensíveis. Esta feliz esperança inspira-nos coragem, temerosos por estarmos sobre o peso de tal tarefa, e refresca-nos e recria-nos, mesmo que oprimidos por tantas ansiedades. Eu interpreto que essa encíclica do Supremo Pontífice Pio VIII é uma pérola para nós. O Papa continua: mas, para não incitar desnecessariamente aqueles que já estão com pressa, deixaremos de bom grado de entretê-los longamente sobre os deveres que devem ser lembrados no exercício do seu ministério. Então, o básico de um pastor é alimentar, guiar e governar, e não perder nenhum daqueles que o Pai lhes confiou. Isso é o básico. O Papa diz: olha, não preciso estar lembrando vocês aquilo que vocês já sabem. Os deveres que devem ser lembrados no exercício do seu ministério, segundo o que prescrevem os sagrados cânones, porque é lei sagrada da igreja. O pastor guiar o rebanho, conduzir o rebanho, vigiar sobre o rebanho, dar a vida, se preciso for, pelo rebanho. Não há necessidade de vos lembrar que ninguém deve abandonar o lugar e a guarda do rebanho que lhe foi confiado,
E com que cuidado e diligência deve ser abordada a escolha dos ministros sagrados? Isso aqui entra em um ponto-chave dessa encíclica. Vou repetir. Não há necessidade de vos lembrar, e aqui ele se dirigindo aos bispos, que ninguém deve abandonar o lugar e a guarda do rebanho, que lhe foi confiado. E com que cuidado e diligência deve ser abordada a escolha dos ministros sagrados? Continuava a preocupação da escolha dos ministros sagrados para assumirem os postos sagrados. Não há necessidade de vos lembrar que ninguém deve abandonar o lugar e a guarda do rebanho que lhe foi confiado. E com que cuidado e diligência deve ser abordada a escolha dos ministros sagrados. Em vez disso, dirijamos as nossas orações a Deus, o Salvador, para que o proteja com o poder da sua graça e leve as suas ações e esforços a um resultado feliz. Apesar disso, ainda que o Senhor nos console pela vossa coragem, a coragem dos bispos de estarem pastoreando as ovelhas, o rebanho a eles confiado, veneráveis irmãos, somos obrigados a continuar tristes, sentindo a cruel amargura que, mesmo em situação de paz, os filhos desse século nos infligem. Falemos, ó irmãos, daqueles males conhecidos e manifestos que deploramos com lágrimas comuns e que com empenho unido devemos corrigir, erradicar e derrotar. Falemos dos inúmeros erros das doutrinas perversas que combatem a fé católica, não mais de forma secreta e dissimulada, mas com evidente fúria. Falemos dos inúmeros erros das doutrinas perversas que combatem a fé católica, não mais de forma secreta e dissimulada, mas com evidente fúria. O papel de um pastor consciente do que está acontecendo. Vocês sabem que os homens perversos levantaram sinais de guerra contra a religião. Vocês sabem como os homens perversos levantaram sinais de guerra contra a religião, recorrendo à filosofia da qual se proclamam doutores e a sofismas tolos tirados de ideias mundanas. Esta Santa Sé romana do Beatíssimo Pedro, sobre a qual Cristo lançou os fundamentos de sua igreja, é sobretudo perseguida. Pouco a pouco os laços de sua unidade são quebrados, vão minando a fé católica. A autoridade da igreja está enfraquecida. Os ministros sagrados estão isolados e desprezados. Os preceitos mais virtuosos são rejeitados. Os ritos divinos são ridicularizados. O culto a Deus é execrado pelo pecador. Tudo que diz respeito à religião é considerado uma velha fábula e uma vã superstição. Dizemos em meio às lágrimas, verdadeiramente os leões rugiram sobre Israel. Jeremias 2:25, citado pelo Papa Pio VIII. Eles realmente se reuniram contra Deus e contra Cristo. Verdadeiramente os ímpios clamaram, destrói Jerusalém até os seus alicerces, citando o Salmo 137, versículo 7. Olha a consciência do Papa Pio IX no seu programa de governo. É tão importante isso que ele disse. Eu poderia pedir para você depois voltar o vídeo, mas não vou pedir. Eu vou ler novamente. Apesar disso, ainda que o Senhor nos console pela vossa coragem, veneráveis irmãos, somos obrigados a continuar tristes, sentindo a cruel amargura que, mesmo em situação de paz, os filhos desse século nos infligem. Falemos, ó irmãos, daqueles males conhecidos e manifestos que deploramos com lágrimas comuns e que com empenho unido devemos corrigir, erradicar e derrotar. Falemos dos inúmeros erros das doutrinas perversas que combatem a fé católica, não mais de forma secreta e dissimulada, mas com evidente fúria. Vocês sabem que os homens perversos levantaram sinais de guerra contra a religião, recorrendo à filosofia da qual se proclamam doutores e a sofismas tolos tirados de ideias mundanas. Esta Santa Sé romana do Beatíssimo Pedro, sobre a qual Cristo lançou os fundamentos da sua igreja,
é sobretudo perseguida. Pouco a pouco os laços de sua unidade são quebrados. A autoridade da igreja está enfraquecida. Os ministros sagrados estão isolados e desprezados. Os preceitos mais virtuosos são rejeitados. Os ritos divinos são ridicularizados. O culto a Deus é execrado pelo pecador. Tudo que diz respeito à religião é considerado uma velha fábula e uma vã superstição. Dizemos em meio às lágrimas: verdadeiramente os leões rugiram sobre Israel. Eles realmente se reuniram contra Deus e contra Cristo. Verdadeiramente os ímpios clamaram: destrói Jerusalém até os seus alicerces. Salmo 137, 7. Aqui existia um Papa tomando consciência e dando consciência aos bispos, e os bispos aos padres, e os padres aos fiéis, da guerra travada contra a religião, contra a Igreja Católica, contra a doutrina católica, contra a fé católica, contra Deus e contra Cristo. Você ouvindo isso aqui, fica claro que essa infiltração foi acontecendo a passos largos. E olhando à luz daquilo que os papas combatiam, nós podemos ter a firme convicção de que realmente os inimigos chegaram ao poder. E o objetivo sempre foi ensinar diferente do que a Igreja Católica sempre ensinou. Tirar a sacralidade dos sacerdotes. Olha a brincadeira que é os padres de hoje em programas onde eles estão de grande audiência. Há muitas décadas é assim. O padre lá cantando uma música religiosa, entre aspas, e as mesmas mulheres que dançam nas músicas profanas dançam a melodia da música religiosa. Você acha que por trás disso é o quê? É a profanação do ministro, o ministro de Deus, o homem que deveria guiar as ovelhas a Deus, a verdade. Quantos participaram de programas, de entrevistas, banalizando a pessoa do sacerdote? Vocês sabem aí, N sacerdotes que são mais instrumentos do demônio do que instrumentos de Deus. Por mais que falem bonito, levem as pessoas a se emocionar, mostrem um acolhimento, um amor. Amor é ensinar a verdade. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Não estamos falando aqui de moralismo, de puritanismo, estamos falando de verdade, de doutrina, de ensinamentos. Olha, mais um papa condenando a liberdade religiosa, condenando o ecumenismo, condenando essa palhaçada de colocar a Igreja Católica no mesmo nível de todas as outras religiões. E para isso foi necessário abster-se, foi necessário renunciar, foi necessário esconder os documentos da Santa Igreja Católica, porque nenhum documento da Igreja Católica favorece ecumenismo, liberdade religiosa, em nenhum tempo da Igreja, a não ser a partir de João 23 e do Concílio Vaticano II. O que os maçons queriam e depois se uniram aos maçons os comunistas? O que eles queriam? A conspiração suja dos sofistas deste século visa esse fim, que não permitem qualquer distinção entre as diferentes profissões de fé, que acreditam que o porto da salvação eterna está aberto a todos. Qualquer que seja a sua confissão religiosa, e que acusam de tolice e insensatez aqueles que abandonam a religião em que foram educados para abraçar outra, mesmo a religião católica. É certamente um horrendo prodígio de impiedade atribuir o mesmo elogio à verdade e ao erro, à virtude e ao vício, à honestidade e à torpeza. Aquilo que era condenado pela Igreja foi proclamado como verdade de fé a partir de João 23. Não tem como não perceber que não é a Igreja de Jesus. A ideologia, a doutrina que hoje é ensinada era a doutrina desejada desde os inícios pelos inimigos da Igreja. O que Lutero não conseguiu, o que a Revolução Francesa não conseguiu assim de primeira mão, foi sendo preparado com infiltrações, até que houve, a partir de João 23, a tomada de poder dos inimigos. Não podemos mais deixar que sustentem essa doutrina, essa verdade, porque isso nos impede de proclamar que todas as religiões são iguais.
Porque o objetivo de proclamar que todas as religiões são iguais é desmoralizar o Filho de Deus, é desmoralizar o Deus Salvador, o Criador do céu e da terra. Porque não foi qualquer um que constituiu a Igreja Católica. Foi o próprio Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como falar de Jesus desprezando a igreja que ele fundou? Por isso que o Papa condenou e excomungou, sim, todos aqueles que seguiram Lutero. Que Lutero é um amaldiçoado. Como que pode, nos cursos de teologia, exaltar a tese de Lutero? Está de brincadeira. Daqui a pouco vão beatificar e canonizar Lutero, porque a igreja do anticristo faz isso. Porque se canonizaram João 23, se canonizaram Montini, se canonizaram Karol Wojtyla, vai canonizar daqui a pouco o quê? Nós precisamos ficar indignados, porque essa não é a igreja católica. Esses homens são servos do anticristo, esses homens foram preparados por séculos para terem a mentalidade maçônica, judaica, onde se nega o Filho de Deus e se fala que estamos adorando o mesmo Deus dos judeus, dos muçulmanos. Daqui a pouco vai falar que adoramos o mesmo Deus de Buda e que Buda está equiparado a Jesus Cristo. Que brincadeira é essa que esses homens estão fazendo? E aí vem ainda os hipócritas e estão em comunhão com esse homem que nega a fé católica, fica defendendo o Concílio Vaticano II como se fosse uma doutrina católica, uma doutrina satânica, criticando aqueles que não querem celebrar a missa não una cum. Como que você celebra uma missa em comunhão com alguém que destrói a fé católica, que ridiculariza o Filho de Deus encarnado? Isso não pode acontecer. O que adianta você celebrar a missa correta, introduzindo um sacrilégio dentro dela, porque você não está aqui em comunhão com Pio VIII, com Pio IX, com São Pio X, com São Pio V, com São Pedro. Você está em comunhão com os demônios, invocando alguém que nega a fé defendida por 2000 anos. Isso não é brincadeira. Não acha que eu estou falando com veemência. Eu estou indignado de saber que muitos estão brincando com a fé católica, abandonando suas casas, abandonando sua missão, seu sacramento para servir a igreja do anticristo. Quantos filhos foram abandonados pelos pais? Quantas pessoas disseram que foram dar a vida nas comunidades e desprezaram seus pais no momento da morte, da doença, porque estavam dizendo que estavam sendo zelosos com Deus e os irmãos de comunidade aplaudindo, os filhos que não tinham tempo nem de ir no velório dos pais, que nem participaram da morte dos pais nos seus últimos momentos, que não foram em formatura de filhos, e os filhos desprezados em nome de uma missão que o incompetente do sacerdote que tinha que fazer. Quantos sacerdotes fundando comunidades? Que missão é essa sua? E você falando que isso é de Deus porque sente arrepio, porque foi um chamado de Deus, foi um chamado dos infernos. Porque Deus não chama ninguém e desvia ninguém da sua missão. Não existe missão acima da missão do sacramento do matrimônio. Foi elevada a dignidade de sacramento pelo próprio Deus. A conspiração suja dos sofistas deste século visa esse fim, que não permitem qualquer distinção entre as diferentes profissões de fé, que acreditam que o porto da salvação eterna está aberto a todos, qualquer que seja a sua confissão religiosa, e que acusam de tolice e insensatez aqueles que abandonam a religião em que foram educados para abraçar outra, mesmo as pessoas da religião católica. É certamente um horrendo prodígio de impiedade atribuir o mesmo elogio à verdade e ao erro, à virtude e ao vício, à honestidade e à torpeza. É certamente um horrendo prodígio de impiedade atribuir o mesmo elogio à verdade e ao erro. Lembra de 1986? Lembra do Sínodo da Amazônia? Lembra dos encontros de João Paulo II beijando o Alcorão, reunido com outras religiões, cedendo os templos católicos para profanarem o templo sagrado com cultos a deuses estranhos. Não lembro na história da igreja de um pecado tão, como diz o Papa aqui, horrendo, prodígio de impiedade atribuir o mesmo elogio à verdade e ao erro, à virtude e ao vício, à honestidade e à torpeza. Olha a postura de um Papa. Imagina um Papa hoje, com internet, televisão, acesso online, ensinando a verdade católica. O inimigo não queria isso, queria homens
bastardos, se apresentando como papas, como bispos, dizendo que não quer converter ninguém a Cristo, que não quer converter ninguém à Igreja Católica, que cada um fique na religião que você está. Você não está enxergando que isso é satanismo? Você me desculpa se aparentemente a gente se exalta, não é uma exaltação, é uma indignação santa. Porque nós começamos a sentir com o coração dos papas, com o coração da igreja, com o coração de São Pedro, e São Pedro unido à pedra que é Jesus, com o sentimento de Deus. É assim que Deus vê. Ai dos pastores infiéis. Aquilo que foi relatado por São Leonardo de Porto Maurício, de um pregador que queria fazer um sermão no sínodo, e o demônio apareceu para ele, larga de lado esses seus estudos, esses seus preparos, e diz o seguinte para esses reis, para esse papa, para esses bispos, para esses imperadores, para esses que aparentemente representam a Igreja Católica: eu agradeço a vocês pelo trabalho que vocês têm feito, porque o trabalho de vocês tem levado muitas almas para a perdição eterna, para o inferno. E eu tenho um presentinho para vocês, preparado, quando vocês também estiverem lá no inferno. Essa é a verdade. Nós estamos aqui lendo uma encíclica de um Papa, Papa Pio VIII. Se você lê na íntegra, não tem como ter outro sentido que a indignação. É certamente um horrendo prodígio de impiedade atribuir o mesmo elogio à verdade e ao erro, à virtude e ao vício, à honestidade e à torpeza. O Papa está dizendo que não é possível comparar a Igreja Católica a outras religiões. Isso foi oficializado no Concílio Vaticano II, que era um concílio pastoral, segundo os inimigos da Igreja, e depois pelo cardeal Ratzinger foi introduzido a pedido de Karol Wojtyla no Catecismo da Igreja Católica. Hoje faz parte da doutrina católica, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Isso não é catolicismo. Não queira buscar ouvir quem mexe com os seus sentimentos. Esses homens são inimigos de Deus. Essas pessoas de comunidade que se dizem tão conduzidas pelo Espírito Santo não conseguem distinguir a doutrina de Deus e a doutrina do demônio? Até o movimento mesmo que eu participei por mais de 30 anos, que nos dizemos conduzidos pelo Espírito Santo, que teria um potencial enorme de desmascarar o mal. Você diz que está em submissão ao Papa, que aconteça o que acontecer, está em comunhão com o Papa, desprezando 2000 anos de história, não conhecendo como eu não conheci, mesmo estando na linha de frente da igreja, abraçando o Concílio Vaticano II, no curso de teologia, aprendendo somente uma doutrina maligna a partir do Concílio Vaticano II. Com raras exceções, se citava um papa, um santo, fora de contexto, porque eles usam essa técnica de fundamentar a mentira através de uma verdade lamentável. Lamentável, não tem explicação. Conduzido pelo Espírito Santo. Aí eu rezei e Deus me inspirou a fundar uma comunidade. Está de brincadeira comigo? Você está de brincadeira comigo? Onde que tem na doutrina católica que você foi fundador de alguma coisa? Você está sendo fundador de uma seita protestante? Pior do que a seita protestante? Negando a doutrina católica de 2000 anos? E se achando iluminado? Leia o pequeno número dos que se salvam de São Leonardo de Porto Maurício. Talvez o demônio está chegando e dizendo: olha, agradeço a você pelo trabalho que você tem desenvolvido. Parabéns. Se foi canonizado João 23, Paulo VI, João Paulo II, não foi porque eles tiveram mérito diante de Deus, foi porque eles tiveram mérito diante do inferno. E a própria igreja, que é conduzida pelo espírito satânico, como eu li para vocês na página 168 do Catecismo Romano, posso ler novamente. Desculpa. Posso ler novamente, sem problema nenhum. Constituída sob a direção do Espírito Santo, essa igreja é a única que não pode errar no ensino da fé e da moral. Todas as outras, porém, que se arrogam o nome de igrejas, caem fatalmente nos erros mais perigosos quanto à fé e aos costumes, porque são guiadas pelo espírito do demônio. Aí eu pego as igrejas que são guiadas pelo espírito do demônio e me reúno com elas em Assis e cedo todos os templos católicos para que eles usem o altar
já profanado pela missa nova, profanado mais ainda, porque o mal não tem limites. Quantas igrejas se tornaram boates, restaurantes, palcos de shows de rock? Você está de brincadeira que é essa igreja católica? Você está de brincadeira que você tem coragem de celebrar uma missa una cum? Você está de brincadeira? Você está em comunhão com um homem que despreza todos os papas, que despreza Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que despreza o sangue dos mártires, os mártires de sangue, derramaram o seu sangue, São Pedro, São Paulo, os apóstolos, para cair nisso, para dizer agora que todo mundo vai para o céu, independente da religião, que Jesus é detalhe. Esses homens são vendilhões do templo, esses homens são profanadores do sagrado, esses homens ridicularizam a fé, eles precisam ser desmascarados ou convertidos. É certamente um horrendo prodígio de impiedade atribuir o mesmo elogio à verdade e ao erro, à virtude e ao vício, à honestidade e à torpeza. Esta forma de indiferença religiosa é verdadeiramente letal e rejeitada pela própria luz da razão natural, que nos adverte claramente que entre religiões discordantes, se uma é verdadeira, a outra é necessariamente falsa, e que não pode existir nenhuma relação entre luz e as trevas. É necessário, veneráveis irmãos, proteger o povo contra esses enganadores, ensinar que o catolicismo é a única religião verdadeira, segundo as palavras do apóstolo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 5, citado pelo Papa Pio VIII. Portanto, como disse Jerônimo, São Jerônimo, será profano aquele que comer o cordeiro fora desta casa, e aquele que não se refugiar na arca de Noé. Durante o dilúvio perecerá. E de fato, além do nome de Jesus, nenhum outro nome é concedido aos homens pelo qual os possa salvar. Atos 4:12, citado pelo Papa. Quem acreditar será salvo, quem não acreditar será condenado. Marcos 16:16. Eu não vou fazer comentário sobre isso aqui, porque isso aqui dispensa qualquer tipo de comentário, mas eu vou ler novamente. Eu vou ler novamente e eu repeti para você no início de alguns vídeos, e repito novamente, que essas palavras do Papa têm poder de exorcismo, têm poder de desembaralhar nossa mente confusa por tantos ensinamentos mentirosos. Eu não estou contra pessoas, eu estou contra ensinamentos. Quem ensinou o erro foram os últimos que se apresentaram como papas. E eles prestem conta a Deus da mentira que eles ensinaram para o povo católico. Quantas pessoas morreram de tristeza? Quantas mulheres abandonaram a vida religiosa porque não tinha mais razão de ser? O que sustentava era a fé verdadeira e o rito verdadeiro. Mudaram o rito por uma profanação. Que sentido tem eu exercer a minha missão de sacerdote, de religiosa, professando uma fé falsa e celebrando um rito falso? Não tem como se sustentar. Esta forma de indiferença religiosa é verdadeiramente letal e é rejeitada pela própria luz da razão natural, que nos adverte claramente que entre as religiões discordantes, se uma é verdadeira, a outra é necessariamente falsa, e que não pode existir nenhuma relação entre luz e as trevas. É necessário, veneráveis irmãos, proteger o povo contra esses enganadores, ensinar que o catolicismo é a única religião verdadeira, segundo as palavras do apóstolo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Portanto, como disse Jerônimo, será profano aquele que comer cordeiro fora desta casa, e aquele que não se refugiar na arca de Noé durante o dilúvio perecerá. A igreja hoje é a arca da nossa salvação. Por isso que é tão atacada. De fato, além do nome de Jesus, nenhum outro nome é concedido aos homens que os possa salvar. Quem acreditar será salvo, quem não acreditar será condenado. Então aquilo que era defendido pelos papas é desprezado pela falsa igreja. Aquilo que era ensinado pela verdadeira igreja é desprezado pela falsa igreja. Imagina um homem desse aqui reunindo com outras religiões, beijando Alcorão, beijando o pé de sultão, que assassinam os cristãos, fazendo acordos, pactos com comunistas, aceitando mudar o rito a pedido dos maçons. Está de brincadeira. De uma comissão de 7, 8 homens, 6 de outras religiões,
discutindo sobre aquilo que precisa ser mudado no rito católico. Você participa achando que está em comunhão com Deus. Lamento informar: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Muitos por ignorância, mas aqueles que são mais entendidos, que leem tanto, conhecem todas as aparições, mas não conhecem a doutrina católica. Lamento por você. Nenhuma aparição, nem as verdadeiras, estão acima da doutrina e do magistério católico. Mas nós acreditamos nessas aparições verdadeiramente aprovadas pela Igreja antes do concílio, que depois do concílio, suspeitas. Devemos também monitorizar as companhias daqueles que publicam novas traduções da Bíblia em todas as línguas vulgares, contra as regras saudáveis da Igreja, segundo as quais os textos são astuciosamente distorcidos em significados aberrantes, dependendo do humor de cada tradutor. Essas versões são distribuídas gratuitamente em todos os lugares, a custos exorbitantes, até mesmo para os mais ignorantes, e muitas vezes contêm escritos perversos, para que os leitores bebam de um veneno letal. O Papa está dizendo das traduções das Bíblias, que de acordo com a tradução se torna um veneno letal. Vou ler novamente isso aqui. Como eu disse, se eu for me preocupar com o tempo, é melhor criar um canalzinho de fofoca católica, como alguns aí, que tem milhares de visualizações, porque a porta larga, todo mundo quer ir por ela. Sentar e ouvir a verdade são poucos. Eu não posso moldar a verdade, a conveniência minha e nem a sua. Quem buscar a verdade, se dedicar à verdade, vai encontrá-la, porque a quem bate, a porta se abrirá. Quem busca, acha. Devemos também monitorizar as companhias daqueles que publicam novas traduções da Bíblia em todas as línguas vulgares, contra as regras saudáveis da Igreja, segundo os quais os textos são astuciosamente distorcidos em significados aberrantes, dependendo do humor de cada tradutor. Essas versões são distribuídas gratuitamente em todos os lugares, a custos exorbitantes. São distribuídas gratuitamente e alguém paga custos exorbitantes para distribuir de graça aquilo que é profanação da verdade. Até mesmo para os mais ignorantes, e muitas vezes contém escritos perversos, para que os leitores bebam um veneno letal, onde pensavam estar atraindo as águas da sabedoria saudável. Estou lendo a Bíblia achando que estou bebendo de uma fonte saudável. Estou bebendo um veneno letal, por causa da interpretação de pessoas que interpretaram de acordo com o seu humor. Quantas vezes eu peguei documentos aqui para ler de papas e tive que parar, não postei o vídeo, porque detectei que a interpretação estava errada, tive que pesquisar 4, 5, 6 fontes para descobrir a interpretação certa, por não conhecer o latim. Imagina a profanação que eles têm feito com tudo. Triste. Há já algum tempo que a Sé Apostólica alerta o povo cristão contra esse ataque à fé e condena os autores de tão grande desgraça. Autores de tão grande desgraça, que traduzem os textos adulterando o sentido dos textos. Não sou eu dizendo isso, é o Papa Pio VIII. Há já algum tempo que a Sé Apostólica alerta o povo cristão contra esse ataque à fé e condena os autores de tão grande desgraça. Para tanto, foram mais de uma vez recordadas a memória de todas as regras estabelecidas por decisão do Concílio de Trento e o que foi estabelecido pela própria congregação do Index. O Index condenava a literatura que era diferente daquilo que a Igreja ensinava. Todos os documentos do Concílio Vaticano II, João 23 e Companhia Limitada iriam para o Index, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pela própria congregação do Index, segundo a qual não devem ser permitidas versões vernáculas dos textos sagrados, a menos que sejam aprovadas pela Santa Sé de Pedro e acompanhada de comentários retirados das obras dos santos padres da Igreja. Olha a seriedade. Com o mesmo propósito, o Sagrado Concílio de Trento, para refrear as mentes mais inquietas, emitiu o seguinte decreto: um antídoto contra a mentira, a Revolução Protestante, um antídoto contra aqueles que queriam mudar o rito,
e depois do Concílio de Trento, o Papa São Pio V canonizou o rito verdadeiro que remontava os apóstolos e hoje é desprezado em questões de fé e costumes que dizem respeito à doutrina cristã. Ninguém ousa confiar na sua própria sabedoria e traduzir a Escritura Sagrada, deformando-o segundo seu próprio talento, isto é, interpretando-o no sentido diferente daquele que a Santa Madre Igreja sempre seguiu ou contra o acordo unânime dos padres. Embora pareça evidente, a partir desses decretos canônicos, que tais ataques contra a religião católica foram rejeitados há muito tempo, ainda assim, os nossos últimos predecessores de feliz memória, cheios de preocupação pela segurança do povo cristão, tiveram o cuidado de reprimir aquelas ousadias nefastas que eles viram renovação por toda parte. E sobre o assunto publicaram severas cartas apostólicas. Ele está aqui referindo-se aos seus antecessores. Usem as mesmas armas, veneráveis irmãos, para travar as batalhas do Senhor, enquanto a sagrada doutrina corre tão grande perigo, para que o veneno letal não se espalhe entre o rebanho, trazendo ruína aos próprios soberanos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim, depois de ter evitado a distorção das Sagradas Escrituras, é vosso dever, veneráveis irmãos, seguir os vossos esforços contra aquelas sociedades secretas de homens facciosos, que, inimigos de Deus e dos príncipes, estão todos dedicados a provocar a ruína da igreja. Estão todos dedicados a provocar a ruína da igreja, para minar os estados, para subverter a ordem universal e, tendo quebrado as restrições da verdadeira fé, abriram caminho para todos os tipos de maldade. Aquilo que era combatido pela Igreja Católica foi promovido pela Igreja Conciliar. Essas pessoas tentam esconder nas trevas os ritos arcanos, a iniquidade dos seus conselhos e das decisões que neles tomam, e por isso têm despertado sérias suspeitas em relação àqueles feitos infames que, devido à tristeza dos tempos, como que do brilho de um abismo, irrompeu em suprema ofensa contra a sociedade religiosa e civil. Portanto, os sumos pontífices Clemente XII, já lemos esse documento, Bento XIV, Pio VII, gravamos esse documento, e Leão XII, também gravamos esse documento. Clemente XII com a Constituição in eminente, Bento com a Constituição Providas, Pio VII com a Constituição Ecclesia a Jesus Cristo, Leão XII com a Constituição Co Graviola. Já estamos começando a ficar familiarizados com aquilo que a igreja sempre ensinou. Louvado seja Deus por isso. Da qual somos sucessores, embora muito inferiores em mérito. Ele, reconhecendo a grandeza dos seus antecessores, excomungou essas sociedades secretas, seja qual for o seu nome, com cartas apostólicas públicas, cujas disposições confirmamos na plenitude do nosso poder apostólico. Ele já começa, o primeiro documento emitido por Pio VIII é confirmar todos os decretos de excomunhão pública para aqueles que se envolvem com a maçonaria e as ramificações da maçonaria, que tem vários nomes. E quando a gente diz maçonaria, você fala, Deus me livre. Deus me livre? O nível de serviço prestado à igreja hoje é um certo nível de comprometimento com a maçonaria. Você que é de comunidade, você que está servindo no altar, você já está trabalhando para a maçonaria. Não sei que grau que você está, não sei que grau que eu cheguei, mesmo sem saber. Mas trabalhamos para aqueles que queriam destruir a igreja. Uma mulher no altar já é uma prefiguração do que eles querem, sacerdotisas. Um homem diácono permanente no altar já é prefiguração do que eles querem, banalizar o sacerdócio, a castidade, o celibato, para que homens casados possam ali estar celebrando o batismo, o casamento, fazendo sermão, homilia, e já preparando, abrindo a porteira para o mal entrar. Na verdade, o mal já entrou, ofuscando a verdade católica. Com cartas apostólicas públicas, cujas disposições confirmamos na plenitude do nosso poder apostólico, ordenando a observância escrupulosa delas.
tudo que os meus antecessores ensinaram, ordeno a observância escrupulosa desses documentos e confirmo as excomunhões. Nós, com todo o nosso zelo, garantiremos que a igreja e a sociedade civil não recebam nenhum dano da conspiração dessas seitas e invocamos a vossa assiduidade diária nesse empreendimento, para que, vestindo a armadura da constância e fortalecendo validamente a unidade de espíritos, podemos apoiar a nossa causa comum, ou melhor, a causa de Deus, para destruir os baluartes erguidos pela fétida impiedade dos homens maus. Louvado seja Deus pelo Papa Pio VIII. Entre todas essas sociedades secretas, decidimos descrever uma em particular, recentemente criada com o objetivo de corromper as almas dos adolescentes, que frequentam ginásio e escolas secundárias. Olha a gravidade disso aqui. Entre todas as sociedades secretas, decidimos descrever uma em particular, recentemente criada com o objetivo de corromper as almas dos adolescentes, que frequentam ginásios e escolas secundárias. Esta seita tenta, com astúcia, contratar professores corruptos, que conduzam os discípulos pelos caminhos de Baal, com doutrinas contrárias a Deus, sabendo muito bem que as mentes e os costumes dos alunos são moldados pelos preceitos dos professores. Somos, portanto, levados a lamentar, a gemer, que a licenciosidade dos jovens tenham chegado ao ponto de liminar o medo da religião, de rejeitar a disciplina dos costumes, de se opor à santidade da mais pura doutrina, de espezinhar os direitos dos religiosos e do poder civil, para não mais se envergonhar de nenhum crime, de nenhum erro, de nenhuma audácia. Por isso podemos dizer deles, com Leão Magno, a sua lei é a mentira, o diabo é a sua religião, a torpeza é o seu culto. Para não mais se envergonhar de nenhum crime, de nenhum erro, de nenhuma audácia. Por isso podemos dizer deles, com Leão Magno, a sua lei é a mentira, o diabo é a sua religião, a torpeza é o seu culto. Removam todos esses males de suas dioceses, ó irmãos, e com o melhor de sua autoridade e influência, façam com que elas sejam responsáveis pela educação de jovens eminentes, não apenas por sua cultura literária, mas acima de tudo por sua pureza de vida e misericórdia. Assumam vocês, bispos, a educação desses jovens que têm sido levados ao mais profundo abismo por professores corruptos contratados pelos filhos das trevas, que tem como a religião do diabo. Não sou eu dizendo. Pio VIII, Leão Magno. Neste sentido, acompanhai com o mais assíduo cuidado os seminários, cuja tutela vos foi confiada de modo particular pelos padres do Concílio de Trento. Cuidado com aquilo que é ensinado nos seminários. Com efeito, dos seminários deverão provir aqueles que, perfeitamente educados na disciplina cristã e eclesiástica e nos princípios da mais sã doutrina, demonstrem tal devoção no cumprimento do seu ministério divino, tal doutrina na educação do povo, tal a severidade dos costumes que o ministério que lhes foi confiado será apreciada também pelos profanos, e poderão com palavras virtuosas repreender aqueles que se desviam do caminho da justiça. Pedimos-lhes a preocupação para o bem da igreja de dedicar todo o seu zelo na escolha daqueles a quem deve ser confiado o cuidado das almas. Pois a saúde do povo deriva, sobretudo, da escolha criteriosa dos párocos. Olha a gravidade disso aqui. E nada contribui mais para a ruína das almas do que ser conduzido por aqueles que procuram seu próprio bem e não o de Jesus Cristo. Ou por aqueles que, mal imbuídos do verdadeiro conhecimento, são levados por todos os ventos e não sabem conduzir os seus, migram para pastagens saudáveis que não conhecem ou desprezam. Visto que livros desastrosos proliferam imensamente por toda parte,
através dos quais o ensino dos ímpios se espalha como um tumor por todo o corpo da igreja. Esses documentos do Concílio Vaticano II e dos últimos que se apresentavam como papas é um tumor, um câncer, uma desgraça, sem dúvida nenhuma. Visto que livros desastrosos proliferam imensamente por toda parte, através dos quais o ensino dos ímpios se espalha como um tumor por todo o corpo da igreja, segundo Timóteo 2,17, citado pelo Papa. Vigie o seu rebanho e não se intimide com qualquer esforço para afastar a peste daqueles livros, dos quais nada é mais pernicioso. Admoestai as ovelhas de Cristo que nos foram confiadas com as palavras de Pio VII, nosso santíssimo predecessor e benfeitor, segundo os quais o rebanho deve considerar como pastagens saudáveis e alimentar-se delas. Apenas aqueles para os quais a voz e a autoridade de Pedro os convidaram, que as ovelhas só leiam aquilo que foi indicado pela Igreja de Deus, pelos bispos verdadeiramente sucessores dos apóstolos. Se a voz o avisa e o chama de outros pastos, considere-os nocivos e pestíferos. Afaste-se deles com horror e não se deixe enganar por nenhuma aparência de bajulação perversa. Se não vem dos verdadeiros pastores a indicação de literatura, foge, como se foge de uma serpente. Vou ler novamente, porque é fundamental. Visto que livros desastrosos proliferam imensamente por toda parte, através dos quais o ensino dos ímpios se espalha como um tumor por todo o corpo da igreja, vigie o seu rebanho e não se intimide com qualquer esforço para afastar a peste daqueles livros, dos quais nada é mais pernicioso. Admoestai as ovelhas de Cristo que vos foram confiadas com as palavras de Pio VII, nosso santíssimo predecessor e benfeitor, segundo os quais o rebanho deve considerar como pastagens saudáveis e alimentar-se delas, apenas aqueles para os quais a voz e a autoridade de Pedro os convidaram. Se essa voz o avisa e o chama de outros pastos, considere-os nocivos e pestíferos. Afaste-se deles com horror e não se deixe enganar por nenhuma aparência de bajulação perversa. Joga fora tudo que você tem que nega a doutrina católica. Qualquer documento de João 23 para frente, livros de padres de comunidade, espiritualistas, olha, não guardaria na minha casa. É material nocivo, material perverso, é uma peste, carregado de maldade, de mentira. Então há uma presença satânica nesses documentos. Mesmo que você não esteja lendo, não guarda na sua casa. Faz uma fogueira e ao mesmo tempo renuncia a tudo aquilo que não diz respeito à fé católica. Mas dados os tempos em que vivemos, decidimos recomendar fortemente ao vosso amor pela saúde das almas que infundam no vosso rebanho a veneração pela santidade do matrimônio, para que nunca aconteça nada que diminua a dignidade desse grande sacramento. Hoje os próprios pastores diminuem a dignidade desse sacramento. As nulidades de casamento são suspeitas. Uma vez que teve o consentimento, o que Deus uniu, o homem não separe. Lamento informar. Não é confiável o discernimento desses que julgam nulidade de casamento. Nos Estados Unidos, em 1965, 338 nulidades. Em 2002, mais de 50 mil nulidades. A desgraça do Concílio Vaticano II, liberdade religiosa, ecumenismo, Amores Letícia e companhia limitada. Para que nunca aconteça nada que diminua a dignidade desse sacramento, que ofende a pureza do leito conjugal, do leito nupcial, podendo insinuar qualquer dúvida sobre a indissolubilidade do vínculo conjugal. Não brinque com a indissolubilidade do vínculo conjugal. Esse objetivo será alcançado se o povo cristão estiver plenamente convencido de que o matrimônio não está sujeito apenas às leis humanas, mas também à lei divina, que deve ser considerado um bem sagrado. O matrimônio é um bem sagrado e não apenas uma realidade terrena, e que, portanto, está totalmente sujeito à igreja.
Com efeito, o vínculo conjugal, que antes não tinha outra finalidade senão a de procriar e dar continuidade à espécie, foi agora elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento e enriquecido de dons celestiais. À medida que a graça aperfeiçoa a sua natureza, portanto, esse vínculo não é tanto encorajado pelos descendentes, mas sim educando sobre Deus e sua religião divina. Assim tende a aumentar o número de adoradores do Deus vivo, adoradores do verdadeiro Deus. De fato, parece que essa união conjugal, da qual Deus é o autor do matrimônio, Deus é o autor e elevou a dignidade desse matrimônio a sacramento. Representa a união perpétua e sublime de Cristo Senhor com a Igreja. E que esta união tão estreita entre marido e mulher é um sacramento, ou seja, um símbolo sagrado do amor imortal de Cristo por sua noiva. Vou repetir isso aqui. De fato, parece que esta união conjugal, da qual Deus é o autor, representa a união perpétua e sublime de Cristo Senhor com a Igreja. Esta união tão estreita entre marido e mulher é um sacramento, ou seja, um símbolo sagrado do amor imortal de Cristo por sua noiva. Desta forma, é necessário instruir o povo, explicar-lhe o que foi sancionado e o que foi condenado pelas regras da Igreja e pelos decretos dos concílios, para que o povo opere no sentir de alcançar a virtude do sacramento e não se atreva a fazer o que a Igreja condenou. Não se atreva a fazer o que a Igreja condenou. E na medida do possível pedimos ao seu zelo que lhes empreste nisso toda a piedade, doutrina e diligência de que é dotado. Volte o vídeo 3, 4 minutos e ouça novamente isso. Aprendestes, irmãos, o que agora mais do que qualquer outra coisa suscita dor em nós, que colocados no trono do príncipe dos apóstolos. Quem é o príncipe dos apóstolos? São Pedro. Então ele governa na pessoa de Pedro. Impossível esses últimos papas serem governados na pessoa de Pedro. Aprendestes, irmãos, o que agora mais do que qualquer outra coisa suscita dor em nós, que colocados no trono do príncipe dos apóstolos, devemos ser vencidos pelo amor a toda a casa de Deus. Acrescentam-se também outros argumentos, não menos graves, que demoraria muito para enumerar aqui, mas poderíamos manter a nossa voz numa situação tão difícil para o cristianismo? Talvez impedidos por motivos humanos ou entorpecidos da indolência, suportemos em silêncio o rasgo da túnica de Cristo Salvador, que nem mesmo os soldados que o crucificaram ousaram dividir? Nós iremos nos omitir por indolência, por causa do torpor, e fazer aquilo que nem os soldados fizeram com a túnica de Cristo? Chama a atenção dos que estão no governo das dioceses. Não aconteça, queridos, que o rebanho disperso não tenha a proteção do pastor amoroso e atento. Não temos dúvidas de que você fará ainda mais do que esse escrito lhe pede, e que se esforçará com preceitos, conselhos, obras e zelo para favorecer a religião ancestral, para divulgá-la e protegê-la. Isso aqui tem a ver com a igreja de hoje? Tem a ver com o Concílio Vaticano II? Por isso que foi escondido de nós. Essa religião é a religião do anticristo, não é a religião de Jesus Cristo. Continua rezando, padre, missa em comunhão. Continua se fundamentando em mentiras, usando argumentos verdadeiros para fundamentar a mentira. Deus rejeitou esses homens. Quem é você, Ibrahim, para dizer isso? Eu não sou ninguém. Mas eu sei ler. E acredito que a graça de Deus nos leva a interpretar e ter acesso à verdadeira doutrina católica. Você que é do corpo docente, você devia ensinar a verdade da igreja como padre, como bispo, como pregador, que diz que é conduzido pelo Espírito Santo e ensina aquilo que veio do espírito maligno através do Concílio Vaticano II. É suspeito a sua condução pelo Espírito Santo, é suspeito. Você fez muita gente chorar, fez muita gente aplaudir, isso não é sinal de que é Deus agindo. Você mexeu muito com as emoções das pessoas, mas não mostrou o caminho do céu. Faça como
cura dás. Mostra-me o caminho de aço, que eu te mostrarei o caminho do céu. Não queira mostrar o caminho errado para as pessoas. Se não quer dizer a verdade, cale-se. Mas não ensine a mentira, porque o pecado de ensinar a mentira tem uma pena gravíssima. Você é tão conduzido pelo Espírito Santo, às vezes assiste um vídeo desse para criticar, lá, o Ibrahim, o ex-coordenador arquidiocesano do movimento tal, pregou para tanta gente, agora é um herege. Herege? Herege é você. Cismático é você que não conhece a fé católica, que deu as mãos para o diabo, achando que está dando as mãos para Deus. É você que promete fidelidade a um papa, custe o que custar, e na verdade esse papa já é o papa do anticristo. E você não enxerga isso e acha que é defensor da fé católica. Que fé católica? Quantas encíclicas você leu? O que você conhece dos 20 concílios da igreja? Você aceita a liberdade religiosa, o ecumenismo? Você é um protestante e se acha católico? E quer se achar sábio demais para vir me criticar? Não estou aqui justificando. Os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Você pode ter uma voz linda e cantar para o demônio ou cantar para Deus. Deus não tira o dom porque você usa o dom errado. Você sim tem o dom da pregação, mas ensine a verdade, custe o que custar. Eu te garanto que você não vai ser aplaudido, mas você vai levar as almas para Deus. O olhar de São João Maria Vianney, João Maria Batista Vianney, já levava as pessoas a Deus. Mais do que as suas palavras, a sua vida. Ensine aquilo que está aqui na doutrina verdadeiramente católica. Na verdade, agora, na dureza da situação, devemos rezar especialmente em espírito e com maior fervor. Devemos implorar a Deus para que, ao curar as feridas de Israel, faça com que a sua santa religião floresça em todos os lugares, que a verdadeira felicidade do povo permaneça inabalável, para que o Pai de misericórdia, voltando seu olhar favorável para os dias do nosso ministério, se digne guardar e iluminar o pastor do seu rebanho. Que os príncipes mais poderosos, com o seu espírito nobre e elevado, favoreçam nosso zelo e esforços. Que Deus, que lhe deu um coração dócil para cumprir as suas prescrições, os tranquilize com um suplemento de carismas sagrados, para que com tenacidades realizem aquelas ações úteis e salutares para a igreja atingida por tantas calamidades. Pedimos isso em súplica a Maria Santíssima, Mãe de Deus, que sabemos só ela aniquilou todas as heresias. Que neste dia saudamos com gratidão o título de auxiliadora dos cristãos, recordando o regresso de nosso santíssimo predecessor, Pio VII, nessa cidade de Roma, depois de tribulações de toda espécie. Eu digo para você, procure conhecer aquilo que a igreja sempre ensinou. Use esse vigor que você tem para ensinar a doutrina católica. Mesmo que você seja excluído, use a credibilidade que você acredita que tem para ensinar a verdade, não a mentira. Pedimos ao príncipe dos apóstolos, Pedro, e ao seu co-apóstolo Paulo, que não permitam que nenhuma convulsão nos ameace. Firmes como estamos na rocha da igreja, graças ao príncipe dos pastores, Jesus Cristo, nosso Senhor, de quem invocamos para reservar às vossas fraternidades e aos vossos rebanhos que vos foram confiados os mais abundantes dons de graça, de paz e de alegria. Enquanto, em sinal de nosso carinho, vos concedemos de todo o coração a bênção apostólica, dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 24 de maio de 1829, primeiro ano do nosso pontificado. Pio VIII. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São Pio V, rogai por nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.